para a gente começar a tratar, então, das configurações das cotas, né, que nós vamos usar, e as configurações da prancha, que eu vou explicar para vocês, porque ela já está lá, e a relação de textos e tal. Então, e aí vou explicar um pouquinho também como que a gente trabalha no dia a dia, que vai ficar fácil para vocês trabalharem isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, ó, eu vou lá em Format, em Units. Eu quero que vocês entendam, ó, que nós estamos usando como unidade de medida, nós estamos usando milímetro. Significa que o nosso desenho, a nossa representação aqui, ela está 1000 vezes menor do que o real. Porque quando eu falo que aqui opa, ele está com a cota lá. Deixa eu pegar 1%. Quando eu falo, então, que aqui tem 3 metros, né? 3 unidades, na verdade, a minha representação está com 3 milímetros. É algo muito, muito pequeno, porque a nossa unidade de medida, ela está em milímetros lá, tá? Se eu mudar aqui para metros, automaticamente agora eu estou falando em unidade em metros. Agora, quando eu lançar um desenho aqui, uma representação, ela já vai estar em metros. Essa conversão é automática, porque nós estamos falando só de uma escala de representação. Por que eu estou falando isso? Percebam que eu muito raramente tratei com vocês da unidade de medida. Porque se a gente trabalhar em milímetros e trabalhar em metros, o resultado final nosso vai ser basicamente o mesmo, tá? Por que isso? Na configuração nossa da impressão, nós vamos trabalhar sempre como se a nossa representação inicial, nossa prancha inicial aqui, tivesse na escala de 1%, na escala dos centímetros. A gente vai considerar que isso aqui que a gente desenhou, no tamanho, uma cópia do real, né? Já seria na cota de centímetros, ou seja, os 3 metros do real, na verdade, estão representadas com 3 centímetros aqui, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Então, o que a gente vai fazer lá? Quando a gente for configurar a nossa impressão, como é que a gente sabe trabalhar isso, né? Como é que a gente faz para trabalhar isso? Quando a gente for configurar a nossa impressão, nós vamos trabalhar aqui, ó, em Plot Style. Aqui em Plot Style, nós vamos trabalhar qual é a unidade nossa. Nós temos aqui, ó, em polegadas e em milímetros, né? Nós vamos trabalhar com milímetros, tá? Qual que é a nossa unidade? Nós estamos falando em unidades em metro, não é isso? 1 metro tem 1000 milímetros. Então, eu vou colocar sempre 1000 aqui, ó. 1000 milímetros, certo? 1 metro. Qual a unidade do meu desenho? 1%. Nós vamos colocar 100 aqui, a unidade de desenho. Normalmente, isso aqui ele viria assim para nós, ó. 1. Qual que é a unidade do desenho? Então, tem que ser 0,01, né? 100 ao contrário, certo? Só que isso aqui, se eu quiser numa escala de 1/50, puxa, eu vou ter que começar a fazer as contas aqui. Como é que fica aqui? Será que fica 0,005? Ou será que fica 0,05? Ou 0,02? Para a gente não ter esse problema, provavelmente 0,02, a gente vai fazer o que lá? 1000, 1 metro. Qual que é a unidade do desenho que a gente vai imprimir? Na escala de 1%. Via de regra, nós vamos trabalhar com isso praticamente engessado, tá? Por quê? Porque daí os outros desenhos, se for na escala de 1/50, se for na escala de 1/200, nós vamos dimensionar lá no desenho isso. E aí nossa escala vai estar sempre ajustada aqui. Escala de 1%. Mas
Nesse caso aqui, ó, se eu quero imprimir um único desenho, então eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o Windows aqui, vou pegar lá, cadê minha cruzinha? Vou pegar lá a minha planta, né? Vou dar um zoom, vou enquadrar a minha planta, enquadrei, estou na escala de 1%, centralizado na folha, vou dar um preview aqui, ó. Ela está lá na escala de 1%, pequenininha lá no centro. Certo? Essa escala, aqui se a gente imprimir, ela vai estar com uns 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, né? 6,45 centímetros por 7,8 centímetros, né? Escala 1%. Mas eu quero imprimir só essa planta baixa como destaque para eu entregar lá para o construtor, para ele ter uma boa visualização, porque tem algum detalhe aqui que me interessa. Ao invés de eu trabalhar na escala de 1% aqui, eu posso automaticamente mudar aqui qual que eu quero, a escala de 50, que ficaria o dobro do tamanho, escala de 50, vou colocar 50 unidades aqui, ó. Vou dar um preview. Olha lá, já dobrou a minha representação de tamanho. Vou trabalhar numa escala de 1/200, bem pequenininho. Só colocar 200 aqui, desde que eu coloque o 1000 lá na unidades em cima, né? 200 aqui. Tá lá o desenho bem pequenininho agora, ó. Percebam que a linha grossa até ficou muito grossa, né? Porque o desenho está muito pequeno. A proporção da linha para o tamanho do desenho aqui, né? Ficou bem grossa, tá? Então, percebam que aqui a gente consegue dimensionar de acordo com o nosso desenho independente. Vou deixar aqui na escala de 1%. Nós vamos trabalhar sempre assim. Se vocês trabalharem sempre aqui e seguirem o que eu vou mostrar hoje, é tranquilo para vocês trabalharem, tá certo? Então aqui escala de 1%, né? 1000 para 100, nós vamos trabalhar. Vou até aplicar o layout aqui para ela manter. Vou dar um OK. Peraí. Eu já apliquei o layout, só vou cancelar aqui. Se eu der um OK, ela ia mandar uma impressão lá para um PDF, ia salvar um PDF, né? Então aqui, ó, a nossa origem, a gente está representando 1 metro, digito 1, né? A unidade vale 1, 2 vale 2, porque ela está proporcional, independente da unit aqui ser metros ou milímetros. Vou até manter em milímetros como estava antes, tá? Independente de ser metros ou milímetros, ela é proporcional. E ela está configurada lá para ser impresso proporcionalmente, tá? Agora eu quero trabalhar escalas diferentes de desenho. Se eu quiser trabalhar todo o meu projeto numa escala de 1/50, como ele é um projeto pequeno, eu poderia fazer isso. Porém, é uma escala bastante grande. Você vai consumir só papel à toa, porque a norma permite que você escale, né, coloque, desenhe em escala plantas, cortes e fachadas numa escala de até 1%, 100 vezes menor que o real. Tá? 50, uma escala de 1/50, 50 vezes menor que o real. Então, seria um exagero, você ia gastar muito papel para o mesmo projeto. Mas se você quiser fazer isso, o que eu faria nesse caso aqui? Copiaria todo o meu projeto, vou dar um copy, vou sempre manter a matriz, tá? Eu vou sempre manter a origem que eu desenhei lá no tamanho correto da representação lá. Sempre na escala proporcional lá, 3:3, né, que eu estava falando. Agora eu vou pegar tudo isso daqui, ó, eu quero numa escala de 1/50. A escala de 1%, eu dividi meu objeto real em 100 vezes. A escala 1/50, eu vou pegar meu objeto real e dividir por 50. Aí, em modos práticos, a escala de 50 é uma escala no dobro do tamanho da escala de 1%. Então, eu selecionei tudo que eu copiei lá. Lógico, eu ia copiar só os elementos que eu quisesse representar, né? Tem um monte de planta reproduzida aqui, mas só para vocês entenderem. Copiei tudo que eu quero lá. Vou dar um scale, SC, scale, enter, specify base point. Percebam que o select objects ele já pulou porque eu já tinha selecionado antes. Já foi direto para specify base point. Eu vou clicar num ponto qualquer, que é o ponto a partir da onde meu desenho vai crescer ou vai encolher. Certo? Bom, feito isso, eu quero dobrar ele de tamanho, né? Ele pede lá embaixo scale, specify, lá embaixo, lá, ó.
scale, specify, scale factor, fator de escala. Fator de escala, se eu quero dobrar de tamanho, o fator de escala é 2. Digitei 2 e Enter, ó. E vou montar a prancha a partir desses desenhos aqui agora. Estou numa escala no dobro do tamanho. Estão entendendo até aí? Eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar a nossa planta. E vou fazer uma simulação aqui, ó. A minha origem é sempre a escala dos centímetros, né? Vou pensar que eu sempre estou trabalhando na escala dos centímetros, na escala de 1 por 100, porque ela é uma escala proporcional ao metro, né? Eu simplesmente peguei o metro e dividi em 100 partes iguais, é a escala da nossa reguinha lá normal, né? Então, vou trabalhar sempre a partir dela, que foi o que eu configurei lá na impressão. Eu quero trabalhar uma planta com o dobro do tamanho. Vou dar um copy. Vou copiar essa planta. Copiei. Agora eu posso dar SC, Scale, né? Scale, SC, Scale, Select Objects. Eu costumo selecionar antes, eu já deixo pré-selecionados os objetos, mas no final dá na mesma. Select Objects, dei um Enter, Specify Base Point, vou pegar o ponto base, que é a partir da onde o meu objeto vai crescer ou vai reduzir. E agora ele pede fator de escala, meu fator de escala é 2, que eu quero dobrar de tamanho. Se eu quiser fazer a minha planta na escala de 1 por 200, eu estou partindo sempre da escala de 1 por 100, minha matriz eu sempre vou deixar, né? Vou dar um copy, vou copiar, e eu quero trabalhar uma escala de 1 por 200, né? Então eu vou pegar aqui, ó, 1 por 100, eu dividi o real em 100 vezes, né? Se eu quero 1 por 200, eu estou dividindo a medida do real em 200 vezes. Então, na prática, a escala de 1 por 200 vai ser, assim como a 1 por 50 é o dobro do tamanho, a escala de 1 por 200 é a metade do tamanho, né? Então, eu vou selecionar aqui, ó, vou dar um Scale, SC e Enter. Eu já tinha selecionado tudo, ele pulou a fase Select Objects. Já estou indo direto Specify Base Point. Peguei um ponto base, a partir de onde ela vai crescer ou vai diminuir, e vou digitar o fator de escala. Eu não quero reduzir pela metade do tamanho, o fator de escala então é 0,5, meio, né? 0,5, fator de escala lá, ó. Estou na escala de 1 por 200. 1 por 200, 1 por 100 e 1 por 50. Vou pegar a mesma lá, a origem lá, ia pegar 1 por 50, vou pegar a origem. Se eu quiser, o que daria também para eu pegar 1 por 50, se eu entender o processo, né? Se eu quiser fazer lá uma escala de 1 por 100, eu quero uma escala de 1 por ponto 25, que também é uma escala dentro das normas de desenho de arquitetura. Só que uma escala 1 por 25 é quando eu for desenhar um detalhe, por exemplo, eu quero detalhar o banheiro. Eu posso usar uma escala de 1 por 25 e dar um zoom e vai ficar um banheirão grandão que eu consigo colocar lá os detalhes nele, né? Mas eu vou fazer isso aqui com a planta para vocês entenderem. Então, vou selecionar a planta, vou dar um copy lá. Também já tinha selecionado a planta, então, né, o Select Objects pulou a etapa Select Objects, foi direto para Specify Base Point. Tá lá, selecionei minha planta. Eu quero mudar da escala de 1 por 100 e ir para a escala de 1 por 25. Se eu pegar o 100 e dividir por 25, dá 4, não é isso? Então, a escala de 1 por 25, ela é 4 vezes maior do que a escala de 1 por 100. Eu vou selecionar minha planta, vou dar um Scale, e agora eu vou usar lá Specify Base Point, fator de escala agora é 4. Por que eu falei que daria para eu usar a planta de 1 por 50? Porque a 1 por 50 já não é o dobro da 1 por 100, já era vezes 2, é só dar vezes 2 de novo, e eu ia chegar na escala de 1 por 25. Tá certo? Agora, vamos lá para nossa representação lá, ó, em Format, que é uma das, né, das informações da aula de hoje, que é justamente nós configurarmos as nossas cotas. Eu aqui já criei, ó,
a escala de 1 por 100, 1 por 200, 1 por 50, tá? Depois eu vou ver aqui, provável que eu apague elas, a gente faça de novo. Eu quero trabalhar aqui agora, ó, uma escala de 1 por 25, que é uma escala que eu não tinha trabalhado ainda, né? Eu não tinha trabalhado essa escala aqui ainda, eu preciso fazer isso, tá certo? Então vamos trabalhar essa escala de 1 por 25 aí. Então eu vou escolher como base a escala de 1 por 100. Lembre-se que lá, quando a gente configurou, deixa eu dar um close aqui. Quando a gente configurou a nossa impressão, eu já estou trabalhando tudo proporcional à escala de 100 aqui, né, de 1 por 100, né, trabalhando em relação lá a 1 metro, 1000 milímetros, certo? Sempre na escala de 1 por 100. Então, tudo que eu fizer vai ser proporcional a ela. Então, eu começo a partir dela aqui, escala 1 por 100, vou lá em Modify, ó, e aqui eu tenho lá Line, eu vou configurar isso com vocês ainda, tá? Tenho aqui Line, tem Symbol, que são os símbolos da nossa cota lá, os lines são as linhas, né? O símbolo, os pontos lá, os limites, o que representa os limites das cotas lá, os pontos aonde do trecho está sendo medido, né? Eu coloquei bolinha aqui, ó, teria várias opções, tá? Coloquei uma bolinha aqui, um círculo, né? Text, tamanho do texto, configurando o tamanho do texto, a distância do texto em relação à linha, o espaçamento que vai ficar o texto em relação à linha, e depois primary units aqui, ó. Primary units, que é o mais importante aqui, ó, que é o scale factor, fator de escala, é 1. Por quê? Uma unidade do meu desenho vai medir a distância que eu quero do real. Uma unidade do desenho equivale lá a uma unidade do real. Na hora de eu lançar a cota, tá? Na impressão, essa unidade de desenho vai ficar 100 vezes menor que o real, mas a cota aqui é 1 para 1. Tá certo? Bom, configurei tudo isso, vou dar um OK, vou criar a minha escala de 1 por 50. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a escala de 1 por 100, que eu já criei, né? E vou colocar lá New. Vou criar uma nova. New. A New é uma cópia da 1 por 50. Eu vou colocar lá, vou fazer lá a de 1 por 25. Opa, 1 por 25. Certo? Estou criando a nova de 1 por 25 com base na de 1 por 100 que já estava criada. Certo? Vou dar um continue aqui. Agora, ó, percebam que ela já manteve os padrões da anterior. O que eu configurei aqui diferente do que tinha sido configurado até então? Station Beyond Inlines, que são os excessos de linha aqui, ó, os que cruzam depois dos limites. Ó. Depois dos limites, eu tenho a extensão das linhas, né, das linhas de chamada, de inlines, das linhas de chamada. Ela vai ultrapassar 0,25, 2,5 milímetros para cima, né? 0,25. Offset from origin. A distância da origem aqui, ó, para começar a ser reproduzida a linha. Eu coloquei aqui 0,15, 1,5 milímetros de distância, 0,15. 1,5 milímetros de distância, ela vai ficar bem próximo da linha lá na origem. E coloquei aqui, ó, late station lines. O late seria o limite de distância dessa linha de chamada. Eu engessei ela com 1 centímetro, para que se eu puxar uma cota mais distante, ela mantenha esse 1 centímetro. Aí, ou se eu pegar dois pontos que não são paralelos, eu vou mostrar isso para vocês, o que acontece, eu limitei ela a 1 centímetro. Tá bom? Então aqui eu já configurei isso na escala de 1 por 100, lá na primeira escala, que é a minha origem aqui. Symbols. O que foi mexido em symbols aqui, ó? Tamanho do ponto.
0,07, menos de 1 milímetro de distância lá, né? 0,07, o tamanho do ponto aqui, para ele não ficar um pontão grande lá, porque ele é só uma marquinha mostrando o limite, pequenininha, tá? 0,07. Text rate, tamanho do texto, 0,15, é o mínimo que a gente deve trabalhar para textos em projeto, menos que isso fica difícil de interpretação. Eu pego vários projetos para análise na prefeitura com textos muito pequenos e tem que voltar ao projeto porque a gente não consegue ler o que está sendo representado no projeto, a medida que está sendo representada no projeto. Então, o mínimo que a gente deve trabalhar lá é o 0,15 aqui, tá bom? Nesse caso aqui seria só isso. Offset from the inline, a distância do texto em relação à linha lá de cota. Tá com 1 milímetro lá de distância. E aí eu vou em Primary Units, que está o fator de escala 1. Se eu trabalhasse na escala de 1 por 200, 1 por 200 eu dividi pela metade do tamanho, certo? Então, a hora que eu for medir uma distância, por exemplo, na escala de 1 por 100, 3 metros equivalem a 3 centímetros. Na escala de 1 por 200, que eu dividi lá o meu objeto, né? Eu vou reduzir meu objeto na metade do tamanho. Se eu fosse medir com a cota de 1 por 100, ele ia medir 1,5 centímetros e não 3 centímetros. Entendem? Então, meu fator de escala aqui, para a escala de 1 por 200, tem que ser o dobro. Se eu reduzir o desenho na metade, eu preciso dobrar meu fator de escala. Então, de 1, se fosse 1 por 200, ele iria para 2. Por quê? Agora eu dobrei o tamanho do meu desenho e agora, né, eu dobrei o tamanho da minha cota. Quando eu medir 1,5 centímetro lá no meu desenho, que ficou pequenininho, ele vai representar os 3, na escala de 1 por 200. Na escala de 1 por 25, nós multiplicamos por 4 a unidade, né? E essa unidade dos centímetros aqui, escala de 1 por 100, inicialmente é 1, certo? Se nós multiplicamos, na escala de 1 por 25, nós multiplicamos por 4 o nosso desenho, o fator de escala precisa ser dividido por 4. Então, o fator de escala aqui vai ser 0,25. Certo? Dividir 1 em 4 partes. Vou dar um OK. Já reconfigurou, ó, já tenho 4 escalas aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar isso. Então, eu estava lá na 1 por 100, né? Vou lá em Lines. O que eu vou mexer em Lines aqui? Station Beyond Lines, eu vou deixar 0,25. Offset from Origin, eu vou deixar 0,15. E lente aqui, fixei lente Station Lines, vou deixar em 1. Tá? Isso aqui eu posso habilitar ou desabilitar, ó. Tá bom? Eu vou mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar a diferença dele desabilitado e ele habilitado. Tá? Eu vou deixar aqui em 1 fixado por enquanto. Symbols, eu troquei os símbolos usando dot, usando o círculo aqui, ó. Mas, ó, architectural tick seria um risquinho assim, ó. Percebam que eu mudei um, ele já mudou o outro, né? Porque ele muda dos dois lados para manter o padrão, tá? Já deixou um risquinho assim que era bastante usado em desenhos de arquitetura quando a gente trabalhava em prancheta, por exemplo. Mas existem a setinha também é uma representação aceitável e dentro da norma, tá? Posso usar a setinha, daí aqui tem outras opções, né? O triângulo, mas dentro da nossa norma aqui, da NBR, norma brasileira, a gente pode usar as bolinhas, e aí tem dots mel, dots blank, né? Tem outras que seria só a circunferência. Nós podemos usar a bolinha cheia, o círculo, nós podemos usar a circunferência, nós podemos usar o traço arquitectural tick. Isso dentro da nossa norma aqui, podemos usar setas, bolinhas e traços. Isso que permite, pode ser cheio ou pode ser vazio, tá? Isso que permite a nossa norma. Aí tem uma série de outras representações, algumas delas dentro de normas internacionais, tá bom? Então eu vou deixar aqui em dot, eu gosto bastante, porque ela fica com uma qualidade boa o desenho. Estou trabalhando aqui, então, é só o tamanho do ponto que a gente precisa trabalhar.
foi trabalhado com 0.07. Text foi trabalhado aqui, ó, escala de 0.15, né? E a distância da linha de origem, 0.1. Agora aqui, ó, na escala de 1 por 100, fator de escala 1, certo? Vou dar um OK. Escala de 1 por 200. 1 por 200, como a gente viu lá, ó, eu peguei meu desenho de origem e dividi ele na metade do tamanho, né? Antes era uma escala de 1 por 100, dividida 100 vezes, passou a ser dividida 200 vezes, reduziu o tamanho pela metade. Quando eu entrar aqui, ó, para modificar ela, para trabalhar ela, né? Eu vou trabalhar lá, então, line 0,25, 0,15, percebam que são as mesmas informações, ó, porque eu usei como referência a cota de 1 por 100. São as mesmas referências. Symbols. Opa, os símbolos aqui, 0.07, né? Olha lá, ó. Text, 0.15. Tá? Distância da origem, eu fiz algum ajuste aqui, porque ela provavelmente estava muito próxima. Vou deixar lá o 1 como estava na primeira. Primary unit, que é o importante aqui, a gente dividiu o desenho pela metade, o fator de escala tem que ser o dobro. Tá aqui, fator de escala 2, tá? Para a escala de 1 por 200. Vou dar um OK aqui, ó. Fator de escala de 1 por 50. Eu usei como referência a mesma escala 1 por 100, lembrando, né? Eu parti da escala de 1 por 100, fiz essa configuração toda que eu falei para vocês até agora. A partir dela, eu cliquei a New, fui criando novas e fui dando novos fatores de escala. Por exemplo, se eu quiser criar uma escala de 1 por 20 aqui, ó. Eu fiz 1 por 25, né? 1 por 20, se eu pegar a unidade dos centímetros, 100, e dividir por 20, né? Se eu pegar a unidade do real e dividir por 20 em relação por 100, né? Se eu pegar o 100 e dividir por 20, para eu sair do desenho lá inicial, da escala de 1 por 100, e gerar um desenho na escala de 1 por 20, eu tenho que multiplicar o meu desenho por 5. Quando eu for criar meu fator de escala, eu tenho que pegar a minha unidade inteira, que é 1, que equivale ao 100, e dividir por 5, que seria 0.20. Então eu vou dar um continue aqui, ó. Perceba que ele está usando como referência a escala de 1 por 100. Eu vou continuar ela aqui. Todas as informações aqui são iguais, né? Todas as informações 0.25, 0.15, leite de 1, symbol 0.07, text 0.15 e 0.1. Primary units, eu vou trabalhar aqui agora 0.20 lá, que é a escala de 1 por 20. Dei um OK, dividi 1 em 5 partes, né? Se eu multipliquei o desenho 5 vezes, eu reduzo o fator de escala 5 vezes, o inverso sempre. Vou dar um OK aqui, já criei a escala de 20 também, ó. O que faz a diferença disso, né? Vou dar um close aqui agora, vou começar pela de 100 lá, ó. Vou dar um close. Quando eu for no meu desenho, animation, linear, eu vou lá na minha escala de 100, ó. Se eu pegar a minha unidade lá, 6,45, ó, né? Eu reduzi o meu desenho na metade. Se eu usar a mesma escala de 100, o meu desenho ficaria... Pega para eu cortar lá. O meu desenho ficaria com 3,23. Na verdade, aqui ele está aproximando. Se eu pegar Precision aqui, ó. Precision aqui. Olha lá, ó. Tá. Só um segundinho. Cadê o pronto? Se eu pegar a unidade de 100, de 200, o meu desenho ficou com metade do tamanho. Se eu pegar a unidade de... Se eu pegar a unidade que eu ampliei para 1 por 50, se eu for trabalhar com a cota de escala de 1 por 100,
ela vai ficar com o dobro do tamanho, né? Tinha 6,45, passou a ter 12,90. Se eu pegar a escala de 1 por 25, ela vai ter 4 vezes o tamanho. 25,8. Agora, na verdade, todas elas deviam ter a mesma medida de 6,45, só que em escalas diferentes, né? Porque no resultado final eu quero uma casa de 6,45, eu não quero uma casa de 25,8, certo? Para isso a gente faz o quê? Nós configuramos lá as nossas escalas. Vou lá em Format, Dimension Style, de novo. Eu estou trabalhando na casa de 1 por 100. Se eu for na de 1 por 200, vou dar um close aqui. Cliquei 2 vezes aqui para deixar ele ativo, tá? Então tá ativo agora a escala de 1 por 200. Eu vou dar um close. Vou lá no meu desenho lá, ó. E agora vou medir. Opa! Vou medir a mesma distância, ó. Só que usando a escala correta. 6,45. Que é o que tem que medir a minha casa depois de acabada, depois construída. Eu vou medir a planta de 1 por 50, os desenhos que eu fiz no 5 por 50. Vou lá em Format, Dimension Style, vou escolher, clico 2 vezes, habilitei ela aqui, ó. Escolhi lá, Close. Agora vou lá em Dimension, né? Vou pegar lá o meu 6,45. Vou lá para o meu desenho na escala de 1 por 25, Dimension Style. Vou escolher a escala correta, vou dar um close. Vou lá. R$6,45. Tá? Por que eu fiz tudo isso? Todas elas percebam que tem o mesmo tamanho de texto, tem o mesmo tamanho de ponto, tem o mesmo espaçamento entre elas, tem a mesma distância entre elas. O desenho ele precisa ter um padrão na hora de representar as cotas, na hora de colocar os textos. É lógico. Se eu vou escrever aqui sala de estar aqui na escala de 1 por 100, né? Diferente das cotas, deixa eu colocar aqui, ó, vou escrever lá. Percebam que está um texto bem grande aqui, né? Então eu vou colocar aqui para os textos dos ambientes 0,25. Já vai ficar bem menorzinho lá. Sala de estar. Vou escolher aqui, vou alinhar ela pelo centro. Cadê aqui? Aqui eu tinha que fazer nos dois. Lá, alinhei ela pelo centro, sala de estar. Vou posicionar ela lá na minha sala, né? Posicionei ela. É lógico que a hora que eu for ampliar numa escala de 1 por 25, provavelmente meu texto do ambiente fique desproporcional, né? Se eu manter o texto pequenininho lá, ó, ele vai ficar desproporcional ao tamanho do desenho, né? Mas como eu falei, numa escala de 1 por 25 aqui, o que acontece muitas vezes é que nós vamos usar isso para fazer um detalhe do banheiro só. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um trim aqui, ó. Vou cortar, vou usar... Opa! Trim. Vou cortar os excessos. Se eu for usar uma escala de 1 por 25, provavelmente eu não vou usar para representar a planta toda. Porque daí é uma escala muito grande para representar uma planta toda da casa, né? Vai ocupar um espaço gigantesco na folha para fazer isso. Então agora, com um detalhe só do banheiro, agora sim eu vou poder cotar ele aqui e ele vai estar numa escala fácil de leitura sem deformar as informações.
que eu estou falando de deformado das informações, né? Vou fazer uma simulação aqui, ó. Vou dar um explode aqui só para eu simular. Explodir textura, né, rachura, cota, porque senão se eu ampliasse o desenho ele ia dobrar a cota de tamanho. Vou dar um copy aqui agora, ó. Vou dar um copy aqui agora e vou colocar na escala de 1 por 25. Vou até copiar mais vezes aqui para que vocês fiquem bem claro isso, né? Se eu estourar a cota, eu poderia aplicar uma cota de uma escala aqui de 1 por 25, então eu falei que era 4 vezes, né? Então vou aqui, fator de escala 4, olha lá. Agora perceba a diferença desse texto aqui, ó, da cota, para o texto original lá, ó. Certo? Agora imaginem isso numa mesma prancha de desenho, onde partes das medidas estão gigantes, estão bem grandonas, outras estão pequenas. Aí eu estou aqui, ó, vou copiar ele de novo. E vou trabalhar numa escala de 1 por 200, por exemplo. SC Scale, Base Point, porque eu já tinha selecionado os objetos. Fator de escala 0,5. Agora esse texto aqui eu não consigo nem enxergar. Vocês entendem a diferença? O desenho todo ele precisa manter um padrão. Se eu vou trabalhar informações aqui, as minhas informações lá vão ser, por exemplo, especificação do vaso sanitário lá. Então eu vou colocar um texto, vou puxar uma linha de chamada. Por exemplo, né? Vou buscar uma linha de chamada lá, ó. Olha lá. Então aqui, ó, o texto ainda está dentro de um formato para o projeto adequado, né? Estou colocando um texto de chamada e vou chamar lá do vaso sanitário, do que eu quiser chamar, né? Lógico que eu não vou chamar de sala de estar ali. Mas vocês entendem? Então a gente cria os padrões lá. A gente cria os padrões de cotas para poder configurar, né, o nosso desenho nas dimensões que nos interessam, que são importantes numa representação, e a partir dele, então, eu poder lançar as cotas e todas as informações elas vão ser mantidas proporcionalmente. Lembra que eu falei do line do rate lá, né? Do lines, o lente, desculpe, né? Lente 1 aqui, né? Eu vou desabilitar aqui, eu tirei a trava de medida de 1 centímetro lá, né? Na escala de 1 por 100, ok. Vou deixar essa 1 por 100 como origem para mim. Vou dar um close lá e vou mostrar a diferença aqui, ó. Para que eu uso essa limitação? Por exemplo, as linhas de cota, elas têm que estar preferencialmente externas ao desenho, sem cruzar com o desenho, né? Mas quando eu vou buscar as medidas dela, muitas vezes eu tenho que ir lá dentro do meu desenho buscar a medida. Então vou pegar um linear aqui, ó. Se eu quero a largura da minha cozinha aqui, ó, mais um ponto foi numa determinada posição do meu objeto. O outro foi lá na outra, ó. A hora que eu puxar minha linha, ela vai ficar com uma linha desproporcional, ó. Um lado está diferente do outro, né? Porque dependeu do ponto. Às vezes, por exemplo, aqui na cozinha não seria o caso, mas se eu estou puxando cotas externas aqui, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Estou pegando cotas externas aqui do meu banheiro, as cotas medidas do meu banheiro, né? Ela deveria ficar para fora, não deveria encostar no desenho aqui já, ó, tá? Mas eu vou fazer o seguinte: eu quero medir lá o meu corredor lá, ó, a circulação. Olha lá, ele puxou a linha lá, ó, desde onde eu medi até lá fora, né? Se eu estou trabalhando com a limitação de no máximo 1 centímetro, as linhas de chamada, isso aqui são as linhas de chamada, ó, as linhas que levam até o ponto aonde eu estaria medindo, né? São as linhas de chamada, e as linhas que são paralelas à medida são as linhas de cota, são delimitadas pelos limites lá, que no caso aqui eu escolhi dot lá, o ponto, né? Dot.
Então agora eu vou fazer lá o format lá, ó, dimension, estou na escala de 1 por 100, vou lá em modify, em modify eu vou habilitar aqui, fixei então a minha medida máxima em 1 centímetro. Vou dar um OK, vou dar um close aqui, ó. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui. Vou medir lá o ponto externo. Percebam que agora, conforme eu vou puxando, ó, a hora que ele atinge a medida de 1, ele automaticamente para a linha naquela medida. E eu consigo deixar a representação toda do lado de fora do meu desenho. Vou puxar lá da circulação, ó. Eu vou puxar lá fora e eu consigo trabalhar essa medida lá fora, ó, sem interferir com a medida, sem interferir com o desenho. É óbvio que essa representação aqui está invertida, né? Se eu fosse medir no meu projeto, essa cota estaria mais interna e a outra que estaria, a maior, que estaria mais externa. Mas, dentro da representação técnica, quem for ler o projeto e subentende-se que seja um técnico que entenda minimamente de projeto, né, de leitura de projeto, ele sabe que se ele projetar essas linhas aqui, ele vai chegar no ponto lá interno que vai estar sendo medido. Tá? Por que não cruzar essas linhas? Nós, com o desenho na escala de... Nós, com o desenho no computador, nós conseguimos deixar essas linhas de cota em vermelho, por exemplo, né? Eu estou usando o Layer 1 aqui, ó. Mas se eu tivesse um Layer 10 aqui, quer ver? Eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Eu vou trocar só a cor. Lembrem-se que a gente sempre trabalha a partir dos layers. É que eu não criei o Layer 10 lá, então eu vou manter aqui. Deixei só a cor lá, ó. Vou fazer uma simulação de plotagem aqui. Nós temos o recurso de deixar a cota em vermelho, ó. Então fica fácil, né? Eu estou trabalhando meu desenho. Tudo que tiver em vermelho no meu desenho, eu sei que é a representação das medidas. Agora, imagine quando a gente desenha em prancheta, que a gente não tem a opção de linha colorida. A gente trabalha tudo preto e branco. Se essas linhas não se interrompem, não ficam para o lado de fora, vão ficar um monte de linhas cruzando dentro do nosso desenho, que depois vai embolar tudo, a gente não sabe mais o que é desenho e o que é linha de cota. Por isso que a norma diz que as cotas devem ficar sempre externas ao desenho. Quando não for possível as cotas externas, a gente pode lançar uma ou outra, um mínimo de cotas internamente, para não interferir no desenho. Se eu tenho uma impressora que não é colorida, por exemplo, às vezes eu fiz o meu projeto, coloquei as cotas todas em vermelho, mas na hora de eu representar lá, eu tenho uma impressora monocromática. Ó. Vou colocar um monocromático aqui. Ele não está configurado penas, tá? Mas a diferença, ó lá, o monocromático vai imprimir tudo em preto. E daí? Daí não adiantou nada eu colocar as cotas em vermelho, porque se ela tiver com a linha cruzando, ela vai interferir no meu desenho, no entendimento do desenho. Tá? Então, por isso que a gente usa sempre a representação das linhas de cota de maneira externa. Para encerrar essa parte das cotas, eu vou simular lá a criação de uma nova cota na escala de 1 por 100, tá bom? Então aqui, ó, Format, Dimension Style, né, Dimension Style. Eu comecei, se eu não estou enganado, eu comecei pela Standard e reconfigurei todos os elementos lá, tá? Se eu não estou enganado, a gente começa lá sempre pela Standard, pela origem do programa aqui, tá bom? E aí eu coloquei, percebo que ela não está, a representação de 1 por 100 seria 1 dividido por 100, né? Então, ou seria a barra, ou seria o sinal de dividir lá 2 pontos, tá? Mas, para o sistema computacional, a gente não pode colocar barra num texto, porque senão ele entende outra coisa, né? Então, a gente põe um traço lá para representar 1 por 100, 1 por 200, 1 por 50, 1 por 25, 1 por 20, tá bom? Então, aqui, ó, peguei lá minha origem, né? Tô começando do zero. Vou lá em Modify. Modify. Eu vou criar agora a minha escala de 1 por 100. Opa, não é Modify, desculpe.
Modify eu vou mudar só a standard aqui, né? Eu peguei a minha referência e vou lá em new. Vou criar uma nova. Copy of standard. Né? Eu estava usando lá copy of 1 por 100, né? Eu vou colocar aqui 1-100. Vou colocar mais um tracinho aqui, 2, ó. 2 para a gente lembrar que é a segunda cota de 1 por 100 que a gente está criando aí, tá bom? Só para a gente reforçar isso para não embolar com a primeira lá, senão é capaz que ele não aceite. Então, vou lá em continue, e agora ele vai abrir o campo aqui. Eu vou começar lá por line. Line, station beyond lines. A extensão das linhas depois da linha de cota, das linhas de extensão depois da linha de cota. A gente estava lá com 0.25. Offset from origin. A linha de cota vai começar a partir da origem. Aqui está com 0.06. Aqui nós deixamos lá com 0.15. Fixed length station lines. Nós fixamos lá em 1. Eu só habilitei, já estava pré-fixado lá a distância de 1. Né? Já travamos aqui o sistema de linhas. Tá? Não precisa mexer em mais nada aqui. Vou lá para Symbols and Arrows, né? Símbolos e setas. Vou escolher aqui, ó, dot. Ele já mudou as duas primeiras, porque são os 2 pontos. Percebe que o ponto está bem grandão, ó. E agora, líder. Líder seria, no caso, de medição de arcos, esse tipo de coisa, líder. E agora aqui, ó, a gente trabalhou lá com 0.07. Vocês vão perceber que ela já vai reduzir lá, ó, já ficou bem pequenininha, ó. Tá? Agora, text. Percebam que ele está sempre com texto na horizontal. E na nossa norma, aqui, nossa representação de norma, o texto está sempre acima, sempre sobre a linha. Então ele vai ser sempre alinhado à linha de dimension line, à linha de cota. Ele está alinhado lá. Agora nós vamos colocar aqui tamanho do texto. A gente trabalhou 0.15. Distância da origem estava 0.1. Por que ela está alinhada lá? Deixa eu... Aqui está certo. Aonde que ela está? Aqui não seria. Aqui seria o standard mesmo, que é o... Lines... O que eu estou errando aqui? Será que é a minha referência lá? Fit não é. Primary unit está lá. Unidade de 1. Por que ele está... Ah, eu usei aqui, ó, annotative como referência. E é isso que está dando a diferença lá. Standard, ele vai sempre manter isso aqui, ó, com o texto lá. Deixa eu ver no Modify aqui. Teria que estar em text aqui. Ah, tá aqui, ó. Centralizada, centralizada. Opa. Above. Isso. E aqui centralizado, né? Tá lá no vertical. Eu tirei ela para fora da linha, né? Tava centered. Tava centralizado. Above, sempre acima. E agora, primary unit. Percebam que tá com 4 casas depois do ponto, ó. Vou trabalhar 2 casas depois do ponto.
tá bom? Configurei, dou um OK, ela tá salva. Se eu quiser criar qualquer outra nova, eu vou lá na minha de origem, porque ela já está toda salva, crio uma new, dou um novo nome, escala 1/50, vou lá no fator de escala e mudo só o fator de escala. Né? E o fator de escala que era 1, se eu estou na casa de escala de 1/50, dobrei de tamanho, meu fator de escala aqui tem que diminuir metade. 0,50 ou 0,5, né? 0,50, que é a mesma coisa se eu digitar só 0,5 aqui. Tá certo? Vou cancelar aqui, senão eu vou começar a criar. Certo? Vou fechar aqui. Parar a gravação, só para eu voltar de novo, para não ficar